Fala galera, Marcos Jaggernaut, estou aí mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente postar vídeo novo e já deixa aquele like. Como vocês puderam ver aí, né? Estavam falando da chinela, agora eu tô de boa, né? Chinelinho novo, tá tranquilo agora, né? Agora vocês não podem mais falar não, hein? A não ser se um cachorro pegar o chinelo e comer, né? Aí eu vou voltar a ter que usar um pé de cada. E aí galera, estamos aqui hoje aí, vou contar para vocês um pouquinho aí da minha história, né, no bodybuilding aí, né, como que eu comecei, como é que foi, né. Então, começou com 15 anos de idade, o meu irmão, que é um pouco mais velho, ele já entrou na academia, já fazia academia, e naquela época, né, 15 anos, ou seja, 21 anos atrás, né, o pessoal tinha aquela mania de, né, não vai entrar na academia, vai parar de crescer, não vai, né, vai atrapalhar no crescimento. Então minha mãe não deixou eu entrar na academia porque ela falou que eu era muito novo. Ah, não, só tem 15 anos, tá muito novo. Só que eu já, né, via meu irmão, né, treinando, ele me batia, então eu falei, ah, não, isso tá errado, né? Ele tá ficando mais forte e eu não, eu também tenho que ficar forte para ele não me bater, né? Aí eu falei, vou começar a fazer em casa. Aí peguei aquelas revistas, né, sei lá, Men's Health, essas revistas aí que mostram exercício, e vi alguns exercícios que dava para fazer em casa. Eu já tinha, né, na época eu já usava coturno, eu uso coturno desde sempre, nunca gostei de tênis. Eu tinha um coturno e o que eu fazia? Eu colocava um saquinho de feijão, um saquinho de arroz dentro dele para dar peso, né? E fazia, né? Crucifixo, fazia um supino com coturno, pendurava na porta para fazer barra e ia me virando em casa, né? Flexão, eu fazia o que dava para fazer em casa. Aí um dia lá minha mãe, né? Aí eu já estava com quase 16 anos, minha mãe me viu e falou, não, que coisa perigosa, você está te pendurando aí na porta, e se você cair e vai se quebrar todo no chão, aquela coisa toda. Ela achou ruim, né, de eu estar fazendo isso. Aí ela falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vou deixar você entrar na academia, porque aí lá pelo menos você vai ter, né, alguém para te orientar melhor, né. Aí eu falei, não, beleza, então com 16 anos mais ou menos eu entrei, aí sim eu entrei na academia, comecei a treinar realmente na academia. Minha primeira avaliação física, adivinhe, ectomorfo, 50 quilos, com a mesma altura que eu tenho hoje, o braço, 24 centímetros, vocês têm noção? 24 centímetros, acho que nem meu punho tem essa medida hoje, 24 centímetros, é o que eu lembro de medida que eu tinha, 50 quilos, 24 centímetros de braço. Então vocês imaginam aí, né, como que era, né, era só a capa mesmo. Aí enfim, entrei na academia e comecei a pesquisar, porque eu sempre tive interesse, né, na parte de musculação, né, de treinos, né, de esporte em geral. Então comecei a pesquisar, né, tinha um amigo meu que ele treinava lá, ele era professor, ele já era um pouco mais velho, então ele já fazia faculdade. E ele começou a me emprestar a apostila que ele usava na faculdade, me emprestava os negócios e eu dava uma lida. Então sempre gostei, sempre procurei saber mais sobre, né, treinos e tudo mais. Então eu comecei a pesquisar, toda vez que eu ia para a academia, o instrutor montava a minha ficha, eu perguntava, por que é isso aqui e esse aqui, e estava sempre perguntando, sempre buscando mais informações. Depois de um tempinho, com mais ou menos 18 anos, aí eu já estava um pouquinho mais forte, aí você já olhava e falava assim, esse cara aí treina, já não tinha mais aquele shape raquítico mais. Aí com 18 anos você já via, né, mais fortinho, e por ser ectomorfo sempre bem definido, né, barriguinha rasgada, aquela coisa toda. Aí eu conheci um pessoal que os caras, né, já era grandão. E eu, né, porra, velho, eu quero ficar grandão assim também, tal, como é que faz e tal. E foi aí que eles me apresentaram, né, os esteroides. Comecei, a primeiro ciclo foi de Durateston. Eles me passaram, eu usava 3 Durateston por semana
Porém, 4 semanas só que eu fiz de ciclo. Na época existia ciclo, né? E eu nem sabia o que era TPC, então também eu só fazia o ciclo e nada de TPC. Aí fiz esse primeiro ciclo, ganhei mais deu uma crescida boa, né? Ganhei uns 5, 6 quilos ali, bem definido ainda, porque sempre fui ectomorfo, então a gente sabe que tem uma dificuldade maior de ganhar peso, mas quando ganha, são ganhos mais consistência, não ganha muita gordura. E aí eu fui gostando cada vez mais, né? Falei, esse negócio é bacana, né? Tal, ficar forte, aí carregava peso, a galera ficava olhando. Então, tipo assim, eu sempre gostei, né, dessa coisa de chamar a atenção. E isso foi, né, cada vez me deixando mais empolgado e querendo investir mais ainda na musculação. Aí com 19, 20 anos eu já estava bem forte, já era bem definido e tal. Eu já tinha ido morar na Nova Zelândia, já tinha feito, né, treinado lá. Lá o suplemento também era muito barato, usava suplemento pra caramba lá. Então assim, o suplemento lá era quase que de graça, usava muito. Então eu voltei de lá também, eu voltei já mais fortinho e tal. Assim, fui sempre, né, sempre evoluindo, sempre conseguindo buscar a evolução aí. Aí depois de um tempo, o pessoal começou a falar assim, pô, você tá aí todo grandão. Eu já tava chegando 90 quilos por aí, né? O pessoal, pô, você tá sempre aí grandão, e não sei o quê, por que você não compete? A minha própria mãe, né, falava, você fica aí, ó, gasta esse dinheiro todo, come esse tanto de coisa que você come, e não ganha dinheiro, não faz nada com isso aí, só para ficar forte à toa. Vai buscar alguma coisa para você fazer, vai fazer alguma coisa com esse corpo todo aí. E aí um amigo meu me levou numa competição de bodybuilding. Na minha cabeça, eu tinha como competição era Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, então eu falei assim, porra, eu nunca vou ter chance de disputar esse treino, não tenho shape para isso. Aí me levaram pro Campeonato Mineiro. Aí eu vi assim, os caras falaram assim, pô, velho, os caras não, né, tipo assim, seco e tal, mas pô, os caras não são tão grandes assim não. Eu acho que esse negócio aí dá pra mim. Aí foi a primeira vez que eu fiz realmente uma dieta. Foi em 2008. Então eu tava com 25. Então com 25 anos, foi a minha primeira competição, em 2008. Aí foi quando eu realmente fiz a primeira vez que eu fiz dieta de verdade. Até então, como eu era muito magro e tal, eu sempre, assim, a minha dieta era praticamente assim, o que você conseguir comer, o tempo que você conseguir comer. Era comer à vontade, tudo que tinha e o máximo possível, para poder ganhar peso. Tanto é que mesmo quando eu estava, né, com 90 e poucos quilos, eu já estava um pouquinho mais gordinho, né, o BF já estava um pouquinho mais alto. Então, para competir, realmente eu teria que fazer uma dieta. Aí eu tive meu primeiro problema, porque comecei a fazer a dieta e aí o campeonato foi adiado. Aí eu tive que me manter na dieta. Aí o campeonato foi adiado de novo e eu tive que me manter na dieta. Então eu tinha feito uma preparação para uma data, só que essa data foi adiando, mas ele adiava assim 2 semanas, 3 semanas. Nada que eu pudesse falar assim, dá para mim sair um pouquinho da dieta. Até porque eu não sabia como o meu corpo iria responder se eu saísse da dieta. Então isso aí já me atrapalhou um pouco, né? Foi meu estreantes. No estreantes eu acabei ficando em segundo lugar. Não, mentira, o estreantes eu ganhei. O estreantes eu ganhei em primeiro lugar. E aí logo depois teve o Campeonato Mineiro. Aí sim, o Campeonato Mineiro eu fui e fiquei em segundo lugar. Aí eu tive esse problema porque fiquei muito tempo na dieta. Como a gente sabe, ectomorfo, acabei definhando demais. Então eu perdi muito volume para poder competir. Então isso aí me atrapalhou. Mas eu gostei, né, daquela sensação, né, de estar lá no palco, o pessoal te olhando, tal, né? Eu curti e resolvi continuar competindo, né? Aí eu fui só, né, continuei, né, treinando, usando o que tinha que usar, aquela coisa toda. Nessa época ainda não tinha coach, eu mesmo planejava meus negócios, e esse amigo meu, o que me levou no campeonato, que tinha um pouquinho também de conhecimento, ele me ajudava
a calcular coisas de dieta, essas coisas assim. Mas no mais, eu mesmo quem fazia toda a minha preparação. Aí foi nisso aí, aquela coisa, competi mais umas 2, 3 vezes. Tive alguns campeonatos que eu não concordei com resultados, aí aquilo ali já te dá uma desanimada. E aí deu aquela xoxa assim, né? Fiquei meio desanimado. Só que aí eu, né, já estava namorando, na época eu estava namorando, e incentivado por ela, né, que hoje ela é minha esposa, incentivado por ela, eu acabei então voltando a competir. Falei, não, vou competir de novo então, né? Ela falou, não, você tem que competir, né? Me incentivou a voltar a competir, e eu acabei então resolvendo competir novamente. Aí eu consegui ganhar um campeonato, né? Isso aí já era 2011 mais ou menos. Consegui ganhar um campeonato, foi bacana, ela estava lá, ela me assistiu. Depois disso teve mais um outro campeonato, aonde de novo eu não concordei com o resultado que teve, e não só eu, como toda a plateia que estava lá no momento, né? O campeonato foi bem vaiado nesse dia, porque muita gente não concordou, não só com o meu, né, como com outros resultados que também tiveram naquele dia. E aí foi a gota d'água para mim. Eu realmente dei aquela fala assim, velho, não vou fazer mais isso não. Então eu resolvi. Só que eu sempre gostei de competir, sempre gostei daquela coisa. Então o que eu fiz? Eu falei, vou pro powerlift. Por quê? O powerlift é o seguinte: você colocou o peso, levantou, ganhou. Não levantou. Não vai ter um julgamento de uma pessoa olhar para você e falar se você está melhor ou não do que o outro. É simplesmente pôs o peso, levantou o peso, ganhou, não levantou, perdeu. Então não tem como não dar certo. E eu sempre gostei de treinar pesado, desde sempre, treinei muito pesado, sempre gostei de pegar peso, né? Então eu falei, vai ser bom, vai ser onde eu vou realmente me destacar. Então eu comecei a investir no powerlift. Aí foi 2012, 2013, nessa pegada do powerlift. Inclusive nem mesmo os venenos eu estava usando muito, já estava bem mais ou menos. Fiquei praticamente esses 2 anos aí natural, só que comendo muito, porque comer muito para dar força, e eu acabei assim ficando bem roliço. Gordo. Ficando bem roliço. Gordo não, porque eu ainda era, né, tinha uma certa, por debaixo daquilo ali tudo tinha músculo, né, tinha a musculatura. Então eu falei, não, vou, né, continuei comendo muito e tal, e me dei até bem em alguns campeonatos, principalmente no supino, que até hoje é o meu ponto forte, eu consigo até hoje competir, campeonatos de supino, né, de força. E aí foi bacana essa época, mas também depois, né, o Bruno Pina, que vocês já conhecem, ele veio atrás de mim e falou, cara, você tem, né, debaixo dessa gordura você tem um shape bacana, você tem, né? Ele me motivou a voltar pro bodybuilder. Ele falou, não, com a minha ajuda aqui eu te garanto que você vai ser um bodybuilder bom. Então eu comecei a fazer eu nunca tive coach, eu comecei a fazer um trabalho junto com ele que me falava, você vai comer isso, ele que me passava as coisas, e fazendo o que ele me passava eu consegui realmente mudar completamente meu shape, né, de roliço, gordo, como vocês estão falando aí. Eu consegui voltar a ter um shape bacana. Voltei a ficar, né, com um shape bacana de novo, e voltei a competir no bodybuilding também. Então peguei algumas competições, algumas eu até ganhei, outras não. Aí só que eu já fui, né, naquela pegada do bodybuilding. Isso aí foi em 2013 e 2014. Aí em 2015 mais ou menos eu fui pro bicudo. Aí eu peguei um outro coach, né, e fui acabando pro bicudo. O bicudo começou a me preparar. Ele tinha, né, ele já preparava Maradona, Charrinho. Então eu vi que ele tinha bastante atleta
e senti firmeza que com ele eu também teria uma evolução bacana. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com o GH, foi em 2016. E aí em 2015 eu cheguei até a disputar com o Rafael Brandão, no mesmo campeonato, onde o Rafael Brandão ganhou tudo, e acho que inclusive foi quando ele ganhou o Procard dele, né? Foi mais ou menos nessa data. Eu consegui disputar lá o brasileiro. Aí 2016 também tive alguns contratempos. 2017 eu acabei saindo do bicudo e voltei a eu mesmo me preparar. Agradeço até hoje tanto o Bruno Pina quanto o bicudo, que eu tive uma aprendizagem muito boa, peguei muita coisa dos dois, que eu utilizo inclusive até hoje comigo, né, em algumas preparações minhas. Então não foi em vão eu ter, né, foi muito bom eu ter tido esses dois coaches. Me ajudou até mesmo eu a pegar, né, coisas para poder passar para os outros, né? Eu hoje também trabalho com isso, tenho já alguns atletas. Então em 2017 aí eu fui do inferno ao céu. Por que do inferno ao céu? Eu tive minha pior preparação de todos os tempos, uma preparação assim muito, muito ruim, porque eu foi na época que eu mudei, né, a academia de lugar, então correria, a dieta não tava boa, eu machuquei o joelho treinando, tive muitos problemas pessoais, tudo foi uma loucura no início do ano. E nisso eu continuei tentando fazer a preparação. E na minha cabeça eu nunca estava bom. Eu tive que tomar remédio quando eu machuquei, e eu achei que eu estava retido, aí taquei diurético, taquei T3, usei aquela porra toda, só que eu sou ectomorfo, eu não precisava de ter usado tanta coisa. Resultado, eu definhei assim, nossa senhora, vocês não acreditam como que eu fiquei. Fiquei assim... Vocês imaginam só, a minha primeira competição eu subi com 90 quilos, estreantes, 2008. Nesse ano, 2017, nessa preparação, eu bati menos de 90 quilos na pesagem. Então, para vocês terem noção de como que eu tava. Tava bem depletado, bem murcho. Eu olhava assim... Pra mim, eu só fui perceber quando o pessoal começou a me falar, né? Nossa, tá parecendo que tá doente, tal. Aí que eu fui perceber que realmente eu tava absurdamente depletado, absurdamente murcho. Eu olhava pra mim assim no espelho, a pele da minha perna tava igual aqui, ó. Tava assim, ó, solta, igual pele de velho. Então eu falei assim, porra, né? Foi ridículo essa minha preparação. Eu tive que, inclusive... beber água, jogar sal para tentar ganhar um pouco mais de volume para poder subir no campeonato. No campeonato eu ainda consegui pegar 6º lugar, né? Fiquei ainda entre os 6 primeiros, mas só classificavam 5, então eu fui o último, né? Antes da classificação. Então não consegui classificar, que seria para o sul-americano, fiquei só entre os 5, né? Entre os 6, era só os 5 primeiros. Eu ainda passei mal lá no dia, depois do campeonato, porque, né, aquela coisa tal, comecei a tentar comer mais, beber mais água, acabei passando mal. Tive outros problemas também no dia da competição, no dia seguinte, que eu prefiro nem né, entrar em detalhes demais. Enfim, foi um inferno para mim. Eu cheguei até a realmente desistir novamente de competir. Eu falei assim, não vou mexer com esse negócio de competir mais não, isso não é pra mim, sofri demais, aquela coisa toda. E então eu falei, voltei para um off, para tentar recuperar todo o desgaste que eu tive. Só que aí teve o Campeonato Mineiro da WBF, e era aqui em Belo Horizonte. Aí eu acabei falando assim, vou lá só pra, né, vou lá para dar uma moral, é aqui em Belo Horizonte e tal. Então eu nem cheguei a fazer uma preparação para o campeonato. Eu acabei indo do jeito que eu estava, só que tipo assim, por eu estar tão depletado no campeonato anterior,
eu ainda estava bem seco, ainda estava bem com shape bacana ainda assim, né? Eu estava tentando voltar a encher o shape. E eu consegui ir lá e ganhei o Campeonato Mineiro, na minha categoria. Aí eu falei assim, pô, velho, ganhei o Campeonato Mineiro, o brasileiro também seria aqui em Belo Horizonte. Eu falei assim, dá para mim ir, aí eu faço uma preparaçãozinha um pouquinho melhor e vou pro brasileiro. Aí no brasileiro eu chego bem, né? Vai ser em Belo Horizonte mesmo, não vou ter custo de viagem, de nada. Vamos lá para ver o que dá. Aí eu consegui recuperar bem meu shape pro brasileiro, já cheguei bem e consegui ganhar também o brasileiro. Também foi aqui em Belo Horizonte. Ganhei o brasileiro. Aí eu falei, porra, o sul-americano seria em São Paulo. O custo para mim ir para São Paulo vai ser bem menor. O pessoal da WBF mesmo conseguiu, né, uma van para levar os atletas, um hotel com preço bacana, com desconto. Eu falei, pô, o custo não vai ser tão alto não, vou me preparar para esse sul-americano. Aí eu fui, me preparei também para o sul-americano, fui lá e ganhei de novo. Aí eu falei, porra, aí tinha um mundial, só que aí o mundial era próximo e era caro para ir, um custo muito alto, né? Só de passagem acho que estava dando, como eu não tinha olhado com antecedência, né, ia olhar bem em cima da hora, só de passagem estava dando tipo 7 mil para poder ir para a Lituânia, que era onde era o mundial. Aí eu falei assim, 7 mil não vai ter jeito, só de passagem, e lá ainda é euro, não vou. E já, tipo, né, no dia lá mesmo do sul-americano eu já comecei a comer pizza, comer de tudo, chocolate. Falei, já não vou competir mais esse ano, agora é só ano que vem. Quando eu voltei de lá, cheguei aqui, era no domingo, o pessoal da minha família, pô, bacana, você ganhou, tal, qual que é o próximo? Falei, não, o próximo seria o mundial, mas sem chance de eu ir, né? Isso era em outubro desse ano, né, de 2017. Para quem não sabe, meu aniversário é em outubro. Então o pessoal da minha família foi, juntou e falou assim, não, você vai sim. Juntou todo mundo, cada um deu o que podia dar, R$200, R$300, 50, cada um deu a quantia que podia dar. E foram depositando esse dinheiro. Minha mãe também me ajudou, meu pai também me deu um dinheiro. E um amigo meu que mexe, né, com passagem e tal, que é o Brant, ele falou assim, velho, eu consigo usar umas milhas aqui da empresa para te pagar uma parte dessa passagem, como se fosse um patrocínio. Falei, porra, velho, vai ser sensacional. Então de 7 mil ele conseguiu abaixar a passagem para mim para 5, que já foi assim, espetacular. Juntando o dinheiro que toda a minha família juntou, pum, deu o dinheiro da passagem, que era o mais caro. Falei, porra, vambora, né? Então no domingo mesmo eu já voltei para fazer dieta, já voltei, né? Já comecei de novo uma nova finalização, porque o campeonato mundial era uma semana depois. Então eu já tinha que estar preparado ali. Só que aí eu lembrei, meu passaporte tinha vencido e eu não tinha passaporte. Eu falei, puta merda, como é que você tira o passaporte em menos de uma semana? É complicado. Então imagina só, eu fazendo preparação, bebendo água pra caramba, e tudo isso na correria, na rua, tentando arrumar os documentos que precisavam, necessários para tirar o passaporte, e indo ainda lá para poder tirar o passaporte. Foi uma loucura, foi uma correria danada, e eu fui conseguir juntar tudo na terça-feira. Entreguei lá e eles falaram assim, não, a gente consegue, nós vamos tentar fazer aqui. Eu mostrei, né, falei que já tinha comprado as passagens, aquela coisa toda. Eles disse, não, nós vamos te passar na frente aqui, nós vamos tentar agilizar esse passaporte para você. Quarta-feira você pode vir cá, que quarta-feira o passaporte já vai estar pronto. Aí eu fui, cheguei lá na quarta-feira, meu voo era 4 horas da tarde. Cheguei lá no negócio, era 1 hora da tarde, mais ou menos 1 hora da tarde. Não tinha o passaporte pronto. Eu falei, pronto, agora ferrou. Como é que eu vou fazer para viajar? Não vai ter jeito. Aí eu fui e falei o seguinte, com o pessoal lá, olha, minha passagem é 4 horas da tarde. Eu preciso sair daqui o quanto antes, porque até chegar no aeroporto, até fazer check-in, aquela coisa toda, não vai dar tempo.
Detalhe, a passagem era primeiro de Belo Horizonte para São Paulo, então o check-in é só 1 hora antes. Se fosse internacional, já tinha esquecido, porque voo internacional você tem que chegar, acho que é 3 horas antes. Enfim, fui lá, eles falaram assim, não, nós vamos te arrumar aqui um passaporte de emergência então, que eles imprimem lá na hora. E quando você voltar, depois você pega seu passaporte normal. Falei, beleza. Só que tinha um detalhe, tem país que não aceita passaporte de emergência não. Tem lugar que não aceita não. Eu fui na sorte, falei, vamos tentar ver esse negócio aí. Peguei lá o passaporte de emergência, que ficou pronto em 40 minutos mais ou menos, 50 minutos, e já saí de lá na correria, porque até chegar no aeroporto é quase mais 1 hora. E eu tinha que chegar 1 hora antes do voo para poder fazer o check-in, para poder pegar o voo. Foi na correria, eu já cheguei era um amigo meu que estava me levando, ele é Uber. Falei com ele, velho, faz o possível para a gente poder chegar lá. E ele falou, velho, vamos embora. E já estava começando a ter trânsito, né? Então ele falou, vou fazer o que dá para fazer aqui. Graças a Deus consegui chegar lá na hora certa, na correria, e consegui pegar o avião. E fui para a Lituânia. Tudo isso aí, eu estava fazendo a preparação ainda, bebendo água, dieta, tudo certinho ainda. Eu não podia parar não, estava nisso aí, nessa correria toda. Eu ainda tive um prejuízo porque o voo, além de demorar, tem a parte de ser o fuso horário. Então eu saí daqui na quarta-feira de tarde, cheguei lá na sexta-feira meio-dia, lá na Lituânia. E tudo isso aí, correria de aeroporto, troca de aeroporto, de um aeroporto para o outro, foi mó loucura. Enfim, consegui chegar, consegui fazer a pesagem, consegui terminar minha preparação. Quando eu cheguei lá no dia da competição, ganhei minha categoria, né, no amador, e que já me deu, né, o direito do Procard, mesmo sem disputar o overall. Aí eles me chamaram lá e falaram, então, tal, aí eu fui e peguei o Procard. E a competição Pro era no dia seguinte. No dia seguinte, eu fui lá e disputei o profissional. Também ganhei minha categoria. No caso, o cara, quando eu peguei o Procard, ele falou comigo assim, ó, pra você ter chance amanhã, você tem que melhorar pelo menos aí uns 2% aí. Aí eu falei assim, pô, tá fácil, né? Porque eu nessa loucura toda que eu tava aí da viagem, eu consegui manter a preparação, eu ia ter um dia a mais, tranquilinho, fazer um carb melhor para dar mais uma enchida no shape. Falei, pô, tranquilo, esse 1%, 2% aí eu consigo melhorar tranquilamente. E fui embora. Aí voltei no dia seguinte pro Pro, eu olhei pro cara e falei assim, e aí? Mostrei meu shape, né? O que você achou? Aí o cara falou, ó, você tinha que melhorar 2%, mas você melhorou 3%. Então acho que isso aí vai ficar, você vai levar. Aí eu já fiquei feliz, já entrei no palco já bem, né? Com autoestima alta, já entrei como, pô, já ganhei, né? E ganhei minha categoria. Quando eu fui pro overall, eu fui pro overall contra um outro brasileiro, muito bom também, que é o Gleicinho, vocês devem conhecer ele. Ele já era profissional e ele estava disputando, acho que a 2ª ou 3ª vez dele nesse campeonato da Lituânia aí. Sendo que das outras vezes ele disputou, acho que foi na Holanda, um negócio assim. Enfim, ele foi e ganhou o overall. Eu fiquei praticamente, né, basicamente em segundo, porque a gente não sabe. O overall eles só falam quem ganhou, não tem classificação de segundo e terceiro. Mas como o tempo inteiro eles me compararam com ele, né, o tempo inteiro a gente teve a gente chama, né, a disputa ali, né, o tempo todo, foi mais eu e ele mesmo as disputas. Acredito que eu teria ficado em segundo. Aí então eu, né, virei Pro pela WBF. Então hoje posso falar que eu sou um atleta Pro pela WBF. Então eu fui do inferno ao céu, né? Minha pior preparação para campeão mundial. Sensacional, né? Aí nisso, né, eu já fiquei bem empolgado. E aí em 2018 foi quando a NPC veio, né? A Pro League veio para o Brasil com campeonatos, com Procards também, né? Campeonatos que valem o Procard, o Mr. Olímpia. Aí 2018 foi quando eu realmente comecei a investir um pouquinho mais no GH.
porque eu notei que seria isso que eu precisava para, vamos dizer assim, elevar o meu patamar, para realmente conseguir competir aí com a galera, né, nesse Mr. Olímpia e tudo mais. 2018 eu ganhei alguns campeonatos regionais, né, Generation Aero, essas coisas assim, e o Olímpia eu fiquei na primeira chamada, entre os 6 primeiros também, mas não classifiquei nem nada. 2019, que foi o ano passado, de novo, também competi, ganhei, né, os campeonatos regionais e disputei o Olímpia também de novo. Aí esse de 2019, mais uma vez eu errei um pouquinho na preparação, depletei demais também, não consegui encher para o dia do campeonato. Eu fui ficar bom mesmo 2 dias depois do campeonato, mas foi muito bom, subi com atletas bons também, o nível estava bem alto, inclusive tanto em 2018 quanto em 2019 o campeão overall foi da minha categoria, foi da categoria que eu disputei, então a gente pode ver que a categoria realmente é difícil, muito atleta bom. Nesse de 2019 eu fiquei na segunda chamada, então eu não fiquei entre os 5 primeiros, fiquei na segunda chamada, que é até 10º lugar provavelmente, também não sei qual foi a minha posição, porque eles só chamam os 5 finalistas. E aí esse ano, por causa desse negócio aí, né, quarentena, tá muito incerto, não sei se vai ter campeonato. Então a gente ficou nessa aí, vamos ver. Se não tiver paciência, ano que vem a gente volta a competir e tenta, né, de novo aí esse Procard aí pela Pro League, né, pela Pro League aí da NPC aí. Eu acho que é isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida a mais aí sobre algum assunto aí da minha história aí, que na verdade eu estou falando só a minha história dentro, né, do bodybuilding aí, né? Então, se vocês tiverem alguma outra dúvida, quiserem, né, alguma sugestão aí de vídeo, podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre respondendo, e sempre que tiver uma sugestão boa, a gente pega e faz um vídeo. Beleza? Valeu, galera. Resultado tá dando.